Minhas amigas, quando eu recebi o convite para estar aqui, nessa conferência tão linda, tão impactante, além de linda, é uma conferência impactante, a gente não pode deixar de falar disso. Estamos recebendo alimentos sólidos, estamos mergulhando no profundo, estamos aprofundando as nossas raízes no Senhor. E a pastora Roberta me convidou e eu comecei a orar, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer me usar? Eu quero ouvir do Senhor, eu quero receber o direcionamento do Senhor para eu alimentar as minhas irmãs. E enquanto eu orava, enquanto eu buscava a direção, enquanto eu orava pela vida da pastora Roberta e todo o time de staff dela, que tanto tem nos servido com excelência, o Senhor me deu uma visão e eu compartilhei com a pastora e ela falou: Pérsia, prega sobre isso, porque é poderoso. Prega sobre isso, porque Deus te entregou algo e a gente precisa dividir. É assim que a gente faz com o pão, a gente recebe e divide. Então, nessa visão que eu recebi do Senhor enquanto eu orava, ela era mais ou menos assim. Eu vi uma árvore linda, uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore muito forte. E essa árvore, ela tinha uma estrutura onde cabiam milhares de mulheres ao redor dessa árvore. E todas elas estavam ali esperando os frutos amadurecerem. E quando esses frutos amadureciam, elas colhiam, repartiam entre elas. E era um ajuntamento de mulheres. Era uma visão muito bonita. Era um ajuntamento de mulheres muito bonitas, né? Tudo ali muito esteticamente muito bonito. Mas não tinha paz. E eu falei com Deus, falei: Deus, o que essa visão significa? Eu não estou entendendo. Está tudo bonito, está tudo muito perfeito. A árvore está dando fruto, não é uma árvore ressequida. A árvore está gerando fruto. E elas estão compartilhando fruto, elas estão se alimentando desse fruto. Por que não tem paz? E aí Deus me mostrou mais profundo. Ele fez um corte anatômico nessa árvore, um corte sagital, né, de cima para baixo, e ele abriu essa árvore e eu consegui ver toda a estrutura dessa árvore e eu consegui ver a raiz dessa árvore. E vendo mais profundo, eu consegui enxergar que existia um lago cristalino, com águas purificadas, águas límpidas, que essas que estavam lá em cima não conseguiam acessar. E quando essa raiz dessa árvore ela encostava nessa água, ela gerava frutos profundos. E aquela que colhia do fruto de profundidade no relacionamento dessa água viva, ela sim era transformada. E eu recebi do Senhor essa revelação e trouxe para a gente compartilhar dela nesse momento. E eu oro nesse momento para que o Senhor me use de forma sobrenatural, Senhor. Usa-me, Pai, para compartilhar dessa visão com a Tua igreja, para fazer o Senhor cada vez mais conhecido aqui. Porque essa é a nossa missão no mundo. Levar a Tua palavra viva para transformar a minha realidade, a realidade das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Minhas amigas, essa visão foi uma visão profética, essa visão foi uma visão profunda e eu compartilhei com a pastora. E Deus falou comigo que não é o fruto que transforma. Nós geramos muitos frutos. E também cá para nós, somos excelentes em maquiar os nossos frutos. Que não eram os frutos que a árvore gerava que transformava. Era o relacionamento genuíno com Deus. Para a gente criar raiz e acessar essa intimidade do profundo, é trabalhoso. Geralmente não é bonito. Bonito é o fruto. Ninguém vê beleza na raiz. Você não chega numa floricultura e fala: nossa, deixa eu ver a raiz dessa planta. Realmente, essa raiz
vai ficar linda na minha sala. A gente não vê beleza na raiz. Mas sem raiz, não tem vida. A planta não sobrevive. É um buquê de flor. Bonito, mas dura pouco. Porque não tem relacionamento de raiz com o substrato e a profundidade da terra e da água viva. Foi isso que o Senhor me deu para compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Quantas de nós tentamos, então, performar com os nossos frutos? Não sei se você já entrou aí nessa competição cruel de ser mãe perfeita. Eu entrei nessa competição no mesmo dia e saí, porque eu falei, esse lugar não é para mim. Não me cabe nesse lugar, é difícil. Meu filho chora, o meu filho se suja, eu me canso, perco a paciência de ensinar 25 vezes no mesmo dia que não é não. Eu não tenho condição emocional, física, psicológica para ser mãe perfeita. E Deus não me chamou para esse lugar e não chamou você para esse lugar. Então, não sei qual é o peso que a maternidade está tendo hoje sobre a sua vida, ou se você nem sonha em ser mãe, porque é difícil demais. Mas eu te digo que nós não somos chamadas para ser perfeitas. Perfeito é Cristo, e nós não podemos assumir o lugar dele. Nós somos chamadas filhas, filhas de Deus. E esse lugar é meu, esse lugar é seu. Eu não sei quantas vezes você tentou ser a esposa ideal. Eu já tentei várias vezes. Te confesso que até hoje eu tento. Eu olho para o meu marido e falo, se eu fosse mais romântica. Aí eu vou e consigo performar um pouquinho ali, mas logo eu volto para a minha verdadeira identidade. E se eu for mais MasterChef? Aí eu tento, uma hora ou outra sai uma comida bonita, mas aí eu viro e falo, não dá para incluir isso na rotina. Difícil, gente. Cada uma foi chamada para algo específico. MasterChef não é meu caso. E aí, quem tenta ser a líder ideal? A filha ideal? Nós somos chamadas para algo e a gente sempre diz não para esse lugar e sempre tenta entregar para as pessoas uma ornamentação daquilo que a gente quer ser. Para pensar nisso. Talvez você foi chamada para ser uma boa discipuladora. Ajustar a rota de várias pessoas que passam pelo seu caminho. Talvez você foi chamada para ser uma excelente anfitriã. Recebe como ninguém. Talvez você foi chamada para liderar multidões. Mas está fugindo desse lugar, porque dá trabalho. Todas as vezes que a gente precisa aprofundar nossa raiz, dói. Imagina para uma semente que está ali germinando. Ela precisa aprofundar a raiz dela num lugar que ela não sabe o que é. E ela vai rompendo, ela vai crescendo, e ela vai descobrindo o lugar dela no mundo. Assim somos nós, chamadas filhas. A gente tem que descobrir o nosso lugar. É exatamente isso que Jesus revelou à mulher samaritana, lá em João 4, que diz assim, João 4, verso 10, diz assim, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Essa água viva é a mesma água da conexão que eu tive na minha visão. Jesus aqui está falando para a mulher samaritana. Se ao menos você soubesse o presente que tem na água viva, você esqueceria essa água aí que você está tomando. Tem algo a mais. Amigas, água viva, no significado original da palavra, significa águas que correm.
Lá no grego, no original da palavra, quando a gente pega a tradução genuína do Evangelho do Novo Testamento, a gente vai ler que é uma palavra traduzida para o português águas vivas, mas significa águas que correm. Então, não são águas paradas. Não são águas que dão limo, alga, bactérias que proliferam. Água viva, água que corre, água que tem vida, água que traz, que flui, água que nos preenche. E ela é totalmente oposta a essa água parada, que não gera vida, mas que mata. No Antigo Testamento, essa simbologia da presença e do mover de Deus, lá em Jeremias vai dizer, Deus diz assim, eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas. E aí no Novo Testamento, Jesus se apresenta como a verdadeira videira em João 7, dizendo, do interior daquele que crê em mim fluirão rios de águas vivas. Salmo 39, o salmista diz que em ti, ó Deus, está a fonte de vida, fonte de águas vivas. A mulher samaritana, ela vai até o poço, ao meio-dia, para fugir da sociedade, porque ela era uma mulher impura, ela era uma mulher que a sociedade não gostava de ver. Todos sabiam que ela estava em pecado, todos sabiam que ela era samaritana, um povo misturado. E Jesus vai de encontro exatamente a essa mulher, no sol a pino de meio-dia, lá na fonte. Enquanto ela vai com seu cântaro buscar água, com aquilo que ela tem, com aquele fruto que ela carrega, Jesus encontra ela e transforma, no encontro genuíno dele, a percepção que ela tem de água. Muitas de nós achamos que já está bom. Pérsia, eu cuido, eu faço, eu acordo cedo, eu sou a primeira na minha casa que faço tanta coisa. Você tem que ver minha realidade. É eu que cozinho, é eu que passo, é eu que lavo. E aí eu não tenho tempo para mais nada. Então, eu não tenho tempo para vir no culto, eu não tenho tempo de ir para a célula. Abrir célula na minha casa, nossa, vai me dar muito mais trabalho. Quantos cântaros você está carregando? De água pesadíssima, parada, água que não transforma, não é água viva, é água parada. Jesus não te chamou para esse lugar. Você acha realmente que o seu propósito, você nasceu, foi gerada, foi sonhada, planejada por Deus, para estar cansada de fazer coisa dentro da sua casa num looping infinito? Arruma, corta, passa, lava, cozinha, faz. E aí abre o olho no outro dia, está tudo igual, e você vai e se torna uma fazedora de coisa. Cadê o seu propósito? Aonde está o rio de águas vivas fluindo de você? Aonde estão firmadas as suas raízes? Cadê o encontro genuíno que Jesus está te chamando e você está dizendo, não tenho tempo agora, Jesus. Eu não posso encontrar você agora porque já deu meio-dia, eu preciso ir na fonte. Já deu meio-dia, eu não tenho tempo para você, Jesus. Eu preciso buscar para continuar no meu looping infinito de fazer. Desafiador para a gente. Ao tocar essa fonte de águas vivas e ser completamente transformada, a mulher deixa todos os frutos que ela tem para trás e ela vai transformar a cidade inteira. Ela sai gritando aos quatro ventos, ei, vocês que dizem que eu não sou, Jesus me diz que sou e eu estou aqui para mostrar para vocês que Ele está ali, chamando vocês também para terem esse encontro genuíno com Ele. Venha, então essa mulher deixa de ser uma marginal da sociedade, ela se torna uma missionária, uma avivalista que transforma toda a cidade que dizia que ela não pertencia. É genuíno, porque isso toca no meu coração.
E deve tocar no seu coração também. Eu não sei qual é o seu passado, nem o seu presente. Mas aqui, com essa palavra, a gente entende que não importa como você veio até Jesus. Não importa como você vai encontrá-lo e como você vai permitir que ele te transforme. E a partir daqui, do seu encontro genuíno com Cristo, qual a diferença que você vai fazer no mundo? Essa é a verdadeira transformação do Evangelho. Os frutos só mudam a sua vida quando você toca o rio de águas vivas. Não foi o cântaro da samaritana que transformou a cidade, mas foi a fonte de vida que ela encontrou e passou a carregar dentro de si. Muitas vezes a gente tenta saciar nossa sede com tanta coisa errada. Relacionamentos rasos. E o mundo vai mostrar para a gente que está cada vez mais fácil. Né? Tem aplicativos aí agora que só Deus. Você agora consegue escolher o perfil da pessoa que você quer encontrar. Misericórdia, minha amiga, não faz isso. Não faz isso. Não usa nenhum aplicativo de encontro, de namoro. Você não foi chamada para esse tempo, para fazer isso. Com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Nós tentamos nos preencher de um vazio que existe no nosso coração. Com coisas, com situações. Então, existe um vazio no meu interior. E aí eu começo a projetar em compras, eu começo a projetar em jogos, eu começo a projetar em baladas, eu começo a projetar em coisas ilícitas que vão prejudicando cada vez mais o meu corpo, mas momentaneamente me deixam satisfeita. Mas o vazio continua ali. Esse vazio ele só é preenchido com a presença de águas vivas que fluem direto do trono de Deus. Quando o Senhor encontra aquela mulher samaritana, ele tira dela todos os vazios e ele confronta ela. Ele fala, você está com outra pessoa, já não é mais um marido. E quando ela é revelada a verdade, ela diz, o Senhor revelou a verdade a mim. Quando o Senhor nos encontra, ele confronta os nossos pecados, por mais íntimos e gostosos eles sejam. No Senhor não tem essa. É transformação por completo. Quando o Senhor acessa o nosso coração, transformação genuína acontece. Minhas amigas, eu sou casada com um pastor que eu amo. Sou casada com o pastor Pedro Vulks, ele é daqui da igreja também. E, por muitas vezes, vou confessar para vocês, eu me aconcheguei na sabedoria dele. Sentava, ouvia ele pregar e falava, pronto, está tudo certo. Estou sendo alimentada também. Preciso confessar isso para vocês. Ouvir ele pregar, para mim, é muito gostoso, é muito bom, me edifica muito, mas não é o suficiente. Eu preciso do meu relacionamento com Deus. Eu não posso terceirizar o meu relacionamento. Por mais que exista um pastor dentro da minha casa, eu preciso de Jesus tanto quanto você. Eu preciso acordar de manhã e falar, Espírito Santo, obrigada pelo dia de hoje, está aqui, ó, a primícia do meu dia. Os primeiros momentos do meu dia são teus. E eu preciso do Senhor para conduzir as minhas horas do dia de hoje, porque eu vou ter desafios que eu não vou conseguir enfrentar se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou receber do Senhor alimento se o Senhor não estiver comigo. Então eu preciso do Senhor. Me abençoa para viver o dia de hoje, em nome de Jesus. Eu faço essa oração todos os dias de manhã. E aí faço o devocional, compartilho com algumas amigas e a vida segue. A gente não foi chamada para viver da água que escorre dos outros. Confortável isso, né? Mas não transforma. E foi essa a visão que eu tive. Compartilhar do fruto do outro. Nós não fomos chamadas para viver da água que escorre dos outros. Nós precisamos tocar a fonte por nós mesmas, para sermos genuinamente transformadas.
E quando as raízes tocam a água viva, tudo muda. A minha fé, então, deixou de ser emprestada e passou a ser viva, enraizada em Cristo. E quando eu entendi o meu papel, aonde eu estou enraizada hoje, nessa igreja, eu entendi o meu chamado. E eu olhava para as jovens e falava, eu preciso mostrar para elas o caminho, assim como a pastora Roberta tem feito com as mulheres dessa igreja. Eu preciso conduzir essas jovens a entenderem que o mundo lá fora está gritando para elas inverdades. Eu preciso ensinar para essas jovens a combaterem essas inverdades com a verdade que transforma. Esse é o meu papel aqui. Esse é o seu papel no mundo. O nosso papel no mundo é transformar a partir daquilo que nós recebemos em Deus. É muito importante o que Deus está fazendo. Nós estamos gerando jovens virtuosas para combaterem com a verdade um mundo sombrio. Esse é o nosso papel. Quinta-feira eu tive o privilégio, pastora, de celebrar o casamento junto com meu marido da Gabriela. A Gabriela estava aqui num culto Preciosa, mostrando para vocês que ela era um milagre, porque ela tentou tirar a vida dela várias vezes. Várias vezes. Pastora, teve um momento, todo momento foi lindo, mas teve um momento onde ela foi assinar o documento. Eu falei com ela, Gabi, deixa eu pegar o seu buquê. Na hora que ela me entregou o buquê, que eu vi tantas cicatrizes no braço, e eu vi o milagre do casamento na minha frente, eu não consegui. Eu chorei muito. E eu glorifiquei a Deus, porque só Deus sabe a dor de cada cicatriz que foi gerada naqueles pulsos, os 2 pulsos. E ela veio, eu estou contando esse testemunho porque ela já veio aqui, ela já levantou um cartaz dizendo, Satanás tentou tirar minha vida várias vezes. E quando ela virou o cartaz, ela disse, mas eu fui curada em nome de Jesus. E Jesus transforma. Esse mesmo Jesus que transformou a minha vida, transforma a vida de milhares e milhares. Basta a gente ter fé de acessar a verdadeira água viva que transforma. Não a água superficial. Profundidade. É o tema da nossa conferência. Nós precisamos acessar o profundo. E eu testemunhei o milagre da Gabriela quinta-feira. Foi lindo de ver. Hoje ela está lá em Cancún. Linda, plena. E me mandando mensagem, Pérsia, você não faz ideia de como é bom ser esposa. Falei, eu sei. Te falei isso o tempo todo. Amigas, assim como a mulher samaritana, que não tinha frutos aparentes para mostrar para o mundo, foi contemplada com a fonte de águas vivas e teve toda a sua vida transformada. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que a sua cura não estava na multidão e ela não procurava aplausos, muito pelo contrário. Ela procurava ficar escondida de todos e se somente ela tocasse na veste de Jesus, ela sabia que seria transformada. A fé conectou ela a Jesus, a fé da samaritana conectou ela a Jesus. Maria, aos pés de Cristo, encontrou a profundidade que a Marta não teve tempo de encontrar. Nós precisamos aprender com essas mulheres, a aprofundar as nossas raízes, que cada uma de nós, em diferentes lugares, na nossa casa, no ministério, no nosso secreto com o Senhor, todas nós precisamos da mesma profundidade no Senhor. Precisamos fixar as nossas raízes no lugar mais profundo, porque o mundo vai olhar para nós e procurar frutos. Eu não estou nem aí para os frutos que o mundo quer ver em mim. Eu quero aprofundar minha raiz no Senhor e enquanto o mundo gritar para mim, ei, mostra os seus frutos, mostra os seus likes, quantos seguidores você tem no Instagram? Será que você é isso mesmo? Essas vozes vão ser silenciadas porque eu vou falar, Deus, só o Senhor que basta. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu não sonhei em chegar aqui no Rio de Janeiro e viver o que eu estou vivendo. Mas Deus me permitiu viver isso e eu tenho que glorificar Ele em tudo que eu faço. Graças a Deus, muitas meninas vêm, são transformadas, porque o nosso papel
é levar elas para esse lugar de fonte de águas vivas. É virar para elas e falar: eu sei que você tem traumas com a sua família, eu sei que no mundo você já sofreu muito com pessoas erradas, mas vem comigo, eu sei o caminho. É o que a pastora Roberta faz com a gente. Vem, eu sei o caminho, eu vou te levar para a fonte não sou eu tenho a fonte para você, vem comigo, vem de mão dada, vamos juntas, porque eu conheço o caminho. Geralmente essas líderes são cheias de cicatriz, porque perfurar um caminho não é fácil. Mas repara que elas são fortes. Repara que são mulheres fortes, que vem o vento e elas permanecem. Vem a tempestade e lá estão elas, tentando pegar na nossa mão e dizer: vem comigo que eu sei o caminho. Geralmente são essas as mulheres que a gente pede socorro no momento de incerteza. É essa mulher que o Espírito Santo sopra no seu ouvido: procura a pastora Roberta, porque ela vai ter uma palavra para te encorajar. Procura a pastora Nádia, porque ela vai ter uma palavra forte para você. Procura a pastora Valéria, porque ela está te esperando. Já separei esse lugar para vocês terem esse encontro comigo. Geralmente são essas as mulheres fortes que permanecem, que geram raízes e que nos levam para esse lugar do secreto. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei quantos frutos você está tentando mostrar para o mundo, mas é tão desafiador gerar frutos pelas nossas mãos, porque eles caem, murcham e não tem vida. E o Senhor quer dizer para você aqui nessa manhã, tarde: filha, você não foi chamada para gerar fruto nenhum se não estiver comigo. As pessoas só vão se alimentar daquilo que você carrega se tiver vida em você. As pessoas só serão transformadas de verdade se a minha água fluir através da sua vida. Existe um rio que flui diretamente do trono de Deus. E esse rio acessa os nossos corações no mais profundo ser, na nossa intimidade, lavando tudo aquilo que não pertence a Cristo em nós. Descansa os seus ombros, relaxa os seus ombros. Viver não tem que ser pesado. Viver tem que ser bom. A gente tem que ter força, fôlego e ânimo para levar o Evangelho a todas as nações. O que você tem feito com o seu chamado? Minha amiga, o que você tem feito com o seu chamado? Entrega para o Senhor nessa manhã os frutos que você gerou por mãos humanas. Todas as vezes que você tentou entregar resultado sem Deus ter te pedido. É pesado demais carregar esses fardos por tanto tempo. A mulher tinha tantos cântaros que ela carregava ao meio-dia no sol a pino, sol esse escaldante, e ela escolhia esse horário para que ela não fosse vista pela sociedade, porque ninguém queria estar ali naquela hora. Era cansativo, era pesaroso, e Jesus estava lá em um dia aguardando ela para transformar a vida dela e dizer: filha, está pesado demais o que você está tentando viver, vem comigo, eu te mostro o caminho. Deixa eu transformar a sua vida, e se você beber da água que eu tenho para te oferecer, águas que correm, você nunca mais terá sede.